Olá, nós estamos aqui novamente para mais uma devocional que a comunidade cristã em Guarulhos está disponibilizando. Olha, é incrível o que um vírus como o coronavírus, o Covid-19, colocou o mundo em xeque. Quantas indústrias pararam, escolas, eventos, até as igrejas tiveram que fechar suas portas físicas. Com a maioria das pessoas mais no isolamento social, isso nos leva a repensar algumas coisas extremamente importantes. A gente pode ter as mais diversas reações durante esses dias. Nós podemos ficar andando de um lado para o outro, ansiosos, e pensando como será o mês que vem, como será o futuro da minha família. E também nós podemos ter posições políticas diferentes e, por causa disso, ficarmos brigando e nos polarizando. E nada disso é bom. Podemos até ficar resmungando com Deus e falando: Senhor, por que tu permitiste o coronavírus? Mas, ao contrário disso, nós podemos orar e perguntar para Deus: Senhor, o que tu queres falar comigo durante esse tempo? Durante esta crise, o que a gente pode aprender? E eu quero te garantir que a gente pode aprender muita coisa. E eu queria a sua atenção para nós refletirmos em alguns pontos que a gente pode aprender durante essa crise. Primeiro, nós podemos melhorar o nosso tempo de oração. Podemos melhorar o nosso tempo devocional. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Olha, não há dúvida nenhuma de que esse é um tempo de quietude. Quietude para a nossa alma. Porque a gente vive num mundo de muitos ruídos. E, além dos ruídos exteriores, os maiores ruídos que nós temos são os interiores. E esses ruídos interiores muitas vezes atrapalham a nossa comunicação com Deus, não nos deixa ouvir a voz de Deus com nitidez. E esses dias são dias propícios para ouvir a voz de Deus com clareza e nos detalhes. Inclusive porque agora a gente não tem a desculpa da falta de tempo, não é verdade? O importante é que quando o tempo da quarentena acabar, a gente continue na mesma pegada da necessidade de uma devocional com qualidade. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é intensificar nossa vida devocional. Nós também podemos, durante esse tempo, priorizar o tempo em casa. Vamos melhorar o trato um com o outro. Você sabe que eu vi algumas notícias extremamente preocupantes nos últimos dias. Eu vi que na China disparou o número de divórcios no período pós-quarentena. Ao invés deles melhorarem o relacionamento, a potencialização nos contatos levou o pessoal a não se suportarem mais. Que triste realidade. Para não dizer de alguns casos que já ouvi aqui no Brasil, de que aumentou a violência doméstica. Isso é terrível. Nós precisamos aprender a ressignificar o relacionamento familiar. Interagir com a nossa família de uma maneira criativa. Afinal, eles são o bem mais precioso que nós temos aqui na Terra. Sejamos gentis, tolerantes. É muito importante tolerância nesse meio tempo, porque senão os nervos ficam à flor da pele. É importante ter essa tolerância, sermos amigos, prestativos, gastarmos tempo de qualidade juntos. Você com certeza vai usar muito o seu celular, mas em alguns momentos nós precisamos deixar o celular de lado e termos conversas gostosas, comer juntos. Quantas coisas gostosas a gente pode fazer interagindo com a família. Sejamos mais solidários com todos. É uma oportunidade tremenda para servir, para abençoar. Nós podemos e devemos ser criativos na construção de novas pontes de amizade. Isso é muito importante. A gente pode trazer informações
importantes para as pessoas, mas vamos ter cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente fala. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu quero parafrasear falando que o dedo tecla também do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, cheio de coisas boas, nós vamos falar, nós vamos postar para as pessoas coisas instrutivas, edificantes, abençoadoras. Agora, se o nosso coração está tomado pela revolta, pelo pânico, pelo desespero, nós vamos postar e transmitir, comunicar coisas que não serão boas, que não vão ajudar nada as outras pessoas. Isso é muito importante nós termos em conta. E também a gente pode anunciar a Jesus com muita graça, naturalmente. As pessoas estão precisando de uma palavra de esperança. E Cristo é a esperança para a humanidade. E devemos tirar toda a mentalidade autocentrada, individualista e nos preocuparmos com o nosso próximo. Podemos e devemos nos relacionar com as pessoas de uma maneira que possamos abençoá-las também. Nós precisamos repensar a igreja. A igreja somos nós. A igreja não é o edifício. E nós precisamos repensar a nossa maneira de ser igreja. Cada vez valorizando mais o estar juntos, os relacionamentos, os pequenos grupos, a comunhão, e não simplesmente a reunião geral, que é importante, mas tem o seu lugar. Mas a gente não pode perder essa oportunidade de repensar esse lado versátil da igreja, de funcionar e crescer em todas as circunstâncias. Sejamos também generosos com aqueles que passam por necessidades econômicas. Não podemos ser ingênuos. Todos nós sabemos que esta situação trará efeitos na economia mundial. Muitos precisarão da nossa ajuda. Vamos ter que aprender a repartir o pão literalmente. Já temos feito isso, mas agora de uma maneira muito mais intensiva. Estarmos atentos às necessidades daquelas pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes um vizinho, um amigo. Precisamos evitar gastos supérfluos e praticarmos cada vez mais a generosidade. Ore também para que Deus use o coronavírus para provocar um avivamento, um despertar em todo o mundo, começando na sua vida, na sua casa, no seu bairro, na nossa cidade, no nosso país. Acreditamos que dias maravilhosos de salvação estão por vir, em que as pessoas serão despertadas e que milhões serão salvos. Cremos nisso. Então, ao invés de ficar revoltado, perguntando e andando de um lado para o outro e falando: Senhor, por que o Senhor permitiu esse coronavírus? Por que o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam? Ore falando: o que o Senhor quer falar comigo durante esta crise? Nós temos que crescer, temos que sair dessa situação melhores do que estávamos. Nós, provisoriamente e estrategicamente, no isolamento social, não podemos estar fisicamente uns com os outros. Mas eu quero te lembrar que Deus não está de quarentena. Deus continua sendo Emanuel, Deus conosco, está sempre ao nosso lado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não se esqueça das palavras do salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da tribulação. E eu queria terminar orando com você agora. Pai, eu quero agora colocar a vida de cada um dos que estão ouvindo esta mensagem, rogando que o Senhor renove a esperança em seus corações, que sejam fortalecidos, que a sua fé não desfaleça, mas pelo contrário, sejam revigorados no Senhor na força do teu poder e que, no final de tudo isso, saiam ainda melhores, revigorados e fortalecidos, que sejam canais e agentes de bênção da graça de Deus, aonde estiverem, com quem falarem, com quem se relacionarem, que a tua graça venha permear os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e continue derramando graça no seu coração e nos vemos em breve em alguma outra devocional.